E aí, Joe, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuitos 1. Pessoal, na aula de hoje vamos resolver mais um probleminha aqui sobre circuitos, sobre energia armazenada em um capacitor. É um exercício um pouquinho mais chato com relação aos dois que nós fizemos na aula passada, que estão aqui, por sinal, nesse mesmo documento. Nós calculamos lá a tensão, a carga, enfim, usando a relaçãozinha do capacitor, Q igual a CV, que é relativamente simples, era só aplicar a formulinha. Aqui é um exercício um pouco mais chato. Para você que quer acompanhar pelo livro, esse exercício aqui ó, é o problema, ele diz lá, né, que é o problema 6.3 do sádico, ou sadico, enfim, mudando um pouquinho a referência aqui. Os outros dois eram do Johnson, esse aqui é do sadico. Beleza, pessoal, o que o exercício diz, né? Ele me dá a capacitância desse capacitor, que vale 100 microfarad. Ele me dá a expressão temporal da corrente no capacitor, em função do tempo aí, ó, 50 vezes o seno de 120 π vezes T. Isso aqui dado em miliamperes. Pelo amor de Deus, toma cuidado com esse miliamperes. E o que ele pede para você... Ah, e mais uma coisinha, né? E ele dá também a tensão inicial, o valor da tensão no instante T igual a zero, que é o valor inicial que eu estou assumindo aqui, e essa tensão ela vale 0 volts. E o que ele pede, agora sim, ele pede para que você calcule a energia armazenada nesse capacitor em T igual a 5 milissegundos. Ele quer a energia armazenada, confinada ali no campo elétrico desse capacitor, em T igual a 5 milissegundos. Pessoal, qual que é a grande chatice aqui? A grande chatice, quer ver? Vamos olhar para a fórmula da energia, claro, né? Quem que é a energia no capacitor em função do tempo? Ela é dada simplesmente aqui por meio, vezes a capacitância, vezes a tensão VC de T, e essa tensão está ao quadrado. A chatice desse exercício, talvez você já tenha entendido, é que a fórmula da energia no capacitor depende da tensão, da expressão temporal da tensão. Só que ele não deu para nós a expressão temporal da tensão, ele deu a expressão temporal da corrente. E é claro que a partir da expressão da corrente eu consigo deduzir quem é a formulinha da tensão, aplicando o conceito de integral. Certo? Nós vimos aí nas aulas passadas, né? Então vejam que o problema é o seguinte, eu tenho que dar um passo atrás. Antes de usar a formulinha da energia, eu tenho que descobrir quem é a tensão, a expressão temporal da tensão lá no capacitor. Vamos fazer isso, pessoal. Ó, vejam, como é que nós vamos calcular isso? A expressão da tensão no capacitor, vou escrever aqui já começando a resolver o exercício, ó, ela é dada por essa expressãozinha aqui. Ó. A tensão VC de T, ela é dada por 1 dividido pela capacitância, integral de T0 a T. Aqui o instante inicial, vejam que ele já passou para mim uma condição inicial do circuito. O instante inicial é zero, onde tudo começou, vamos dizer assim. Então isso aqui é a integral de zero, que é o limite inferior da integral, até um determinado instante T, genérico, a gente coloca assim como genérico, você vai ter uma expressão temporal. E aqui eu coloco assim, ó, IC, fazendo aquela breve mudança de variável, ó, IC de tal, de tal. E aquela história que eu já expliquei nos vídeos teóricos, eu integro em relação a tal, a corrente em relação a tal, e quando eu for aplicar o conceito aqui da integral definida, né, do teorema fundamental do cálculo, eu substituo a expressão por t, pela variável tempo, e é claro que a expressão no final ela sai em função do tempo. E está faltando mais uma coisinha aqui, né, pessoal, que é a tensão no instante inicial. Isso aqui está lá na nossa formulinha, ó. Vamos colocar aqui bonitinho para você. É a tensão VC no instante inicial e no caso aqui no instante zero. E vejam que esse exercício ele facilita um pouquinho para a gente. Por quê? Porque lá no enunciado, ele nos dá que a tensão no instante zero, nesse capacitor, vale quanto? Valia 0 volts. Portanto, a gente pode esquecer esse termo aqui da integral, que está aqui, ó, esse cara ele vale zero. Né? Se esse cara vale zero, a tensão no capacitor depende só dessa integral que está aqui. Beleza, pessoal, agora é um pouquinho chato, né? Vai ter que fazer cálculo, não vai ter muito jeito. Vamos lá, vamos escrever aqui essa expressão. Então isso aqui vai ser igual, fazendo aqui, né, a 1 dividido pela capacitância. Por hora eu vou deixar C, simplesmente C aqui. Acho que fica mais fácil, depois a gente substitui os valores. Vezes, vamos lá, a integral de 0 até um determinado instante t, vamos colocar aqui de 0 até um determinado instante t, da corrente. Quem que é a corrente? É a formulinha que está em azul ali para você. Ó. Vou só copiar ela aqui. Ó. 50 vezes 10 elevado a menos 3. Pelo amor de Deus, não vai esquecer esse miliamperes que está aí. Ele deixou bem claro no exercício que essa corrente está em miliamperes. Vezes o seno, vou fazer aqui, ó, de 120 π
vezes tal, só lembrando que a gente fez a mudança de variável, né? Trocamos o t por tal, e isso aqui está em dtal. Estamos integrando em dtal, e aí depois substitui o tempo, como eu já comentei aí com você. Beleza, então isso aqui deu, ó, melhorando um pouquinho essa expressão, tirando o termo constante aqui para fora dessa integral, a expressão ficou da seguinte forma, né, pessoal? Isso aqui é igual a 50 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui não tem jeito, é mais chatice mesmo. Ó. Dividido pela capacitância C, vezes a integral, que vai de 0 até o instante t, da função senoidal. É seno de 120 π vezes o tal, que é a nossa variável de integração, e é claro que a integral está em dtal. Perfeito, pessoal. Aqui é bem tranquilo de resolver, né? Isso aí, na realidade, é a integral de um seno. Aqui, ó. Quanto que vale a integral de um seno? Eu gosto sempre de fazer uma comparação com a função cosseno. Porque, veja, ó, quem é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno. Então, a integral do seno vai dar quanto? Vai dar menos cosseno. Certo? Então, vamos lá. Ó. Isso aqui vai dar um menos cosseno. E aí, por substituição simples, esse 120π, que é o argumento da segunda função aí, que está multiplicando tal, a função de dentro, né, uma função composta aí, enfim, ela passa dividindo por substituição simples. Então, já vamos passar direto aqui, né? Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Isso aqui vai dar 50... Vamos, para facilitar um pouco aqui, ó, dar um copy-paste nesse termo. Esse termo é constante. Tá aqui. Deixa eu fazer aqui mais ou menos. Ó, 50 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a capacitância. Agora sim, vezes menos 1. Menos 1 porque é menos cosseno, certo? E isso aqui, ó, esse menos 1, eu já vou passar aqui dividindo o 120π, que é o argumento do cosseno ou do seno, enfim. Legal? Beleza. E isso aqui vezes a função cosseno. E agora sim, ó, deixa eu colocar um colchete só para indicar que esse cara, essa função temporal, nós vamos avaliar nesse intervalo que ele pediu aí, né, de 0 a t. Então isso aqui é cosseno de 120π vezes tal. E isso aqui é claro que está avaliado de 0 até um instante t. Certo? É isso que nós vamos fazer, pessoal. É bem tranquilo, né? Antes da gente fazer isso, quer ver? Vamos dar uma remodelada nesse termo aqui, para não ter que ficar corrigindo isso toda hora, né? Ficar copiando esse negócio gigante aí toda hora. Tem um sinalzinho negativo, por hora eu vou esquecer esse sinal negativo, só para fazer essa adaptação. Quer ver? Vou até pegar isso aqui, ó. Vou criar um asterisco. Perdi um pouquinho da paciência de vocês aí nesse termo constante aqui. Vou copiar esse termo aqui embaixo, vou pintar de azul esse cara e vou colocar o asterisco aqui. Vamos ver quem que dá esse cara, né? Só para a gente já facilitar um pouco a nossa vida. E eu vou tirar esse menos 1 aqui por hora também, ó. Fica 1 sobre 120π, o sinal negativo eu estou excluindo ele, depois eu coloco ele na frente do nosso cálculo, certo? Só dar uma remodelada aqui, aí você vai fazendo isso no seu caderno também. Criei um asterisco. Vamos lá, pessoal. Vamos escrever. Ó. Isso aqui é 50 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela capacitância. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Ó. Dividido pela capacitância. A capacitância era 100 microfarad. Né? Vamos escrever aqui. Ó. Então, isso aqui é 100 vezes 10. 100 vezes 10 elevado a menos 6. O micro aí é menos 6. E isso aqui vezes 1 dividido por 120π. Vamos fazer o cálculo aqui só para não ficar carregando esse negócio toda hora aí. Vamos lá, aqui é fácil, né? Ó, o 50 ele vai embora com o 100, sobrou um 2 aqui embaixo, que vezes 120π dá 240π. E notem que esse 10 a menos 6 aqui, ele pode subir para o numerador como 10 à sexta, que vezes 10 a menos 3 dá 10 ao cubo, dá 10 à terceira. Então esse termo, pessoal, já fazendo meio que rápido aqui, reconheço, ele deu quanto? Ó? Ele deu 1000, vou escrever bonitinho aqui, ó. Esse cara ele deu 1000 dividido por 240π. Certo? Só para a gente não ficar escrevendo esse cara toda hora aí. Ó. Aquele termo que eu marquei o asterisco deu 1000 dividido por 240π. Agora vamos escrever aqui, né, voltando na equação. Ó, vou até escrever aqui para a gente, ó, voltando na equação original. Nós temos o seguinte, né, que aquela integral, a tensão VC de t, ó, a tensão VC de t, ela é dada pelo quê, pessoal? Ela é dada por menos, vamos lá, 1000, que é o termo gigante ali, né, que a gente deu uma simplificada, 1000 dividido por 240π,
que multiplica o cosseno. Vou me permitir pegar o cosseno aqui rapidinho, ó, só para a gente não perder tanto tempo. Vou dar um copy-paste nele e vou colar ele aqui. Mas antes a gente tem que apagar esse parênteses aqui. Vamos lá, copy-paste mais uma vez aqui no cosseno e facilita um pouquinho a nossa vida. Perfeito. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, pessoal? Vamos lá. Então isso aqui vai ser igual, vou colocar o igual ali em cima também. Então isso aqui é igual a menos 1.000 dividido por 240π. Escrevi um 2.400 ali, perdão. 240π, que multiplica. Vamos lá, vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui. Então, primeiro, cosseno, substituo o tal por t. Então, isso aqui é cosseno de 120 π vezes t, menos... Agora, vejam, vamos fazer aqui em cima mesmo. Ó. Eu substituo tal por zero. Né? Quando eu substituo tal por zero, vai ficar cosseno de 120 π vezes zero, e isso dá cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Muito fácil, né, pessoal? Ó, a continha é chata, mas ao mesmo tempo ela é relativamente simples, se a gente parar para pensar, né? Beleza. E portanto, né, agora a gente aplica a distributiva aqui, ó. Dá esse termo de fora, 1.000 dividido por 240π vezes o cosseno, isso aí dá negativo, e depois mais 1. Porque o 1 está negativo, com o menos lá de fora fica positivo. E então a nossa função ela vai ficar da seguinte maneira. Vamos escrever aqui, ó. Portanto, vamos lá. Portanto, o nosso VC de t aqui, ó, o VC de t, que é a expressão temporal da tensão, ela é dada simplesmente por isso aqui, ó. 1 vezes aquele termo lá de fora, vai dar o próprio termo de fora. Então é 1.000 dividido por 240π. 1.000 dividido por 240π. E isso aqui é menos com menos dá mais. E agora sim, menos esse mesmo termo. Só para não ficar copiando esse cara, vou dar um copy-paste aqui. Ó, menos esse termo que multiplica aquele cosseno. Vamos copiar o cosseno aqui. Ó. Cosseno de 120π vezes o tempo. E isso aqui é uma tensão elétrica. E isso aqui é dado em volts. Vou colocar o volt bem grandão aqui para você. Ó. Beleza? Excelente. Agora, pessoal, deduzimos a expressãozinha da tensão em função do tempo. Aí, claro, notem, né, que eu tenho uma expressão aqui que não depende do tempo, tudo bem, mas, acima de tudo, nós temos um cosseno aqui, e essa expressão que eu estou marcando para você depende do tempo, e, portanto, a tensão no capacitor também vai depender do tempo. Agora, para calcular aquela energia, eu vou voltar um pouquinho aqui no nosso caderno, vamos voltar e vamos ver o que ele pediu aqui. Ó. Ele quer energia em t igual a 5 milissegundos. Vejam, está aqui. A energia em t igual a 5 milissegundos. O que eu vou fazer? Eu vou calcular qual era o valor da tensão nesse instante, em t igual a 5 milissegundos, e a partir desse ponto eu vou substituir na fórmula da energia com esse instante, que aí vai dar a energia que ele está pedindo no exercício. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular quem é o VC no instante t igual a 5 milissegundos. O que eu faço? É só substituir na fórmula, né, pessoal? Não tem segredo nenhum. Isso aqui é 1.000 dividido por 240π, menos 1.000 dividido por 240π, perdoem a letra aí, pessoal, estou fazendo um pouquinho rápido, né? Vezes o cosseno, e aqui tem que tomar um super cuidado, cara, tem que tomar muito cuidado com essa expressão, e eu já vou ressaltar o porquê. Vamos meio que fazer de cabeça aqui, ó, olhando para o termo daqui de cima. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o tempo por 5 milissegundos, que é 5 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 120 dá 600, certo? Que é 5 vezes 12 é 60, põe um 0, 600. Então isso aí dá 600π. 600π vezes 10 elevado a menos 3, você corta ali 3 zeros, vai dar 0,6. Então esse termo aqui, na realidade, ele deu quanto? Ó, o cosseno de quanto? De 0,6π. E aqui está exatamente o cuidado que você tem que tomar, pessoal. Se você for jogar isso aqui, eu acho que é sempre válido, né, você ressaltar esses pontos. Esse cosseno aqui está em radianos. Tem que tomar muito cuidado. Se a sua calculadora estiver fazendo o cálculo em graus e você jogar dessa forma que está aí, ó, cosseno de 0,6π, vai dar errado o seu resultado. Já estou te falando. Você tem que passar ela para radianos, tá? A calculadora, para receber um arco em radianos. Tá? Se ela estiver preparada para receber um arco em graus e você colocar isso aí, vai dar errado. Uma forma de se fazer isso, ó, é você reparar, né, que π
π radianos é 180 graus, e portanto esse arco aí ó, é 0,6 vezes 180, e isso aqui dá 108 graus, certo? Então uma opção, se a sua calculadora estiver trabalhando em graus, se você não quiser mudar ela, é simples. Isso aí é cosseno de 108 graus, que vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Pessoal, eu já fiz esse cálculo aqui, ele é bem chato, né, de fazer, tem que fazer o cálculo aí, exatamente, não tem mais nenhuma variável. Se você fizer esse cálculo, você vai chegar nesse valor aqui, ó, o VC de 5 milissegundos, ele deu aí aproximadamente 1,736 volts. Beleza? Excelente, esse é o valor da tensão. E por fim, vamos agora calcular a formulinha da energia, para a gente já finalizar essa aula. Quanto que é a energia, pessoal? A energia num capacitor, então a gente está falando nesse instante, né, de 5 milissegundos, ó, porque nós vamos colocar o valor da tensão nesse instante em 5 milissegundos, vai dar quanto? Ó? Isso aqui é meio vezes a capacitância. Quem que é a capacitância? Era 100 vezes 10 elevado a menos 6. 100 microfarad, né? Perdão. E isso aqui vezes a tensão ao quadrado que a gente acabou de calcular, que era 1,736 aproximadamente isso aqui ao quadrado. Eu não tenho esse cálculo, eu não fiz ele aqui, a gente vai fazer agora rapidinho. Ó. O meio eu posso cortar com 100, vai dar 50 aqui em cima, e aí vai ficar 50 vezes 1,736 ao quadrado. 1,73, vamos fazer aqui rapidinho, 1,736 elevado ao quadrado, dá 3,01 aí aproximadamente, 3,013, e isso aqui vezes 50. Deu aproximadamente 150,68, né? 150,68. Então 150, vou escrever aqui bonitinho, 68. E não pode esquecer, pelo amor de Deus, ali, né, o 10 a menos 6, a gente não fez nada com esse 10 a menos 6 aqui, e aí acaba virando microjoules. Essa é a energia armazenada no capacitor nesse instante em t igual a 5 milissegundos, tá? A energia ela vale 150, aproximadamente aí 150,68 joules, e a tensão aproximadamente aí 1,736 volts. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.